Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar sobre o Grêmio, sobre o Grenal de ontem. E o Grêmio correu. Acho que isso mostra alguma coisa, embora seja um clássico, a motivação é outra. Óbvio que o jogador sempre vai correr num clássico, né? Mas o Grêmio foi bem escalado, com Monsalve, Edenilson, Vila Sante e Dodi no meio campo. O Dodi cuidando do Alan Patrick. O Vila Sante cuidava ali do lado direito. E o Monsalve jogou mais pela esquerda, mas na hora de fechar. Ele fechava a diagonal para o ponta do Inter, né? Então, isso aí, mas tinha liberdade para jogar por todo o campo, mas na hora de fechar, na hora de que o Inter estava com a saída de bola, ele fechava o lançamento para o ponta do Inter. Isso deve ter sido uma conversa com o James, e isso é muito fácil de determinar, né? Ele deve ter falado, deve ter tido uma conversa com o Monsalve, tu fecha ali na esquerda, e quando ele não estava na esquerda, estava em outro lugar, quem fechava era o Edenilson, eles trocavam de lugar. Quem estivesse mais próximo, fechava a diagonal para o ponta ali. Isso deve ter sido uma conversa, o James deve ter conversado com o Monsalve e ter dito, olha, deu confiança, né? Olha, tu vai jogar, enquanto eu estiver aqui tu vai jogar, faz isso, fecha ali e joga o teu futebol. E foi o que ele fez. Gostei muito do Monsalve. Claro que o jogo iniciou com uma certa pressão do Inter, 5 minutos ali, uma pressãozinha e tal. Logo o jogo equilibrou, ficou muito pegado, muito disputado. Não tinha armação de nenhum dos lados, era jogo brigado mesmo. Aí até o Monsalve sumiu um pouco. Mas quando o Grêmio faz o gol, o jogo muda um pouco. O Grêmio começa a dominar, o Monsalve começa a jogar. Né? E o Monsalve jogando mais tranquilo, começando o jogo, ele tem muita qualidade. Eu só lamento ele não ter companheiro, né? Porque se der 10 bolas para o Monsalve, 8 bolas ele vai dar andamento no jogo. Andamento que eu digo é pegar a bola, se livrar de quem tiver que se livrar e dar um passe adequado para outro companheiro. Em cada 10 ele vai fazer 8 vezes isso. Ele tem muita habilidade, tem visão de jogo. Pena que ele não tem acompanhamento. Teve um lance em que ele se livrou de 2, isso já no segundo tempo. Passou a bola para o Aravena e o Aravena, quando podia ter dado um passe um pouco mais à frente, deu um passe errado. Aí mata, né? Futebol é detalhe, e às vezes um passe certo define um jogo, né? E já o meio-campo do Inter toca um pouco mais a bola, porque eles têm os três ali, tanto o Alan Patrick, como o Bruno Henrique, como o Fernando, eles conseguem ter mais habilidade para tocar a bola, né? O Edenilson, por exemplo, ontem até não fez um mau jogo, né? Ele jogou mais como 8 mesmo, um pouco mais à frente do Monsalve. Mas ele vai aos trancos e barrancos, assim, né? De cada 10 bolas, digamos, ele dá andamento em 4, 5, né? Idem ao Vila Sante, que também fez um bom jogo, principalmente na marcação. Ontem ele segurou mais o lugar. Ele deu bastante proteção ali no João Pedro. Muitas vezes o Vitinho caía pela esquerda para fazer 2-1 em cima do João Pedro, mas o Vila Sante não permitiu. E o Dodi ficou mais centralizado. Na verdade, Vila Sante e o Dodi jogaram meio em linha. O Dodi mais centralizado e o Vila Sante
cuidando mais do lado direito para não deixar fazer um 2 em cima do João Pedro. Eu gostei muito da escalação do James, né? Acho que ele não fez bobagem, como eu sempre falo aqui, para mim o mais importante num técnico é não fazer bobagem, né? Não escalar errado, não dar funções que os caras não conseguem cumprir, né? E ele fez isso. Até mesmo na hora das trocas, ele trocou certinho, ele só repôs as peças, né? O time estava cansado, o Inter já estava dominando no segundo tempo, aí depois de ter empatado, estava dominando o jogo. O Grêmio parecia cansado porque correu demais, marcou muito no primeiro tempo. E ele trocou todo o meio campo, né? Só deixou o Dodge, né? Para mim foi uma partida perfeita do James, né? O Rossato até falou, quem sabe a gente, pode ser até que ele permaneça, né? Eu até torço por isso. Eu poria até o Filipão para dar uma controlada no vestiário e tal, dar uma segurada nos caras lá, para deixar o James trabalhar tranquilo, porque me pareceu um bom técnico. Só de não errar é fundamental para mim, né? Se técnico fosse tão importante, os times não gastariam milhões e milhões para contratarem jogadores de bom nível, né? De boa técnica. O que manda é a qualidade, a técnica. Mas o técnico, se não fizer bobagem, daí, né? E fizer instruções direitinho ali e tal, funciona. Não sei se o Grêmio vai fazer isso, eu gostaria muito que fizesse, porque me pareceu um bom técnico, assim, eu não conhecia. Mas vamos falar do pênalti também. João Pedro. Pular com as duas mãos para o alto. Há quanto tempo tem o VAR? Para mim pareceu que ele estava dançando um fado português ali com os dois braços levantados. Ele viu que não ia chegar na bola, né? O jogador sabe quando vai chegar ou não vai chegar. Ele viu, pulou por nada. Com os dois braços levantados. Então pula com os braços para baixo, pelo menos, já que tu sabe que não vai chegar. Pênalti infantil. O Inter não teve chance. Teve uma chance que o Volpe fez uma grande defesa. E praticamente foi só. E o pênalti. Aí depois o assalto. Parece que os juízes estão se combinando, né? Para assaltar o Grêmio. Já foi contra o Flamengo. A partida... Logo depois o Grenal, de novo. Quer dizer, isso aí são... Ontem poderia ser 3 pontos. E quando o Flamengo ia ser o empate. Não se sabe como ia ser o jogo depois. Mas quantos pontos o Grêmio deixou de ganhar aí? Né? É inacreditável. Eu acredito que o James deve seguir na quinta-feira, lá na partida na Argentina. Eu espero que sim. E quem sabe, né? Se o Grêmio for bem, trouxer uma vitória, jogar bem, quem sabe ele possa permanecer. Contrate Filipão para fazer um meio campo lá, segurar a turma lá, a rapaziada. A gente sabe como é que é vestiário, né? Tem todo um código de conduta bem específico, assim, então tem que ter um cara forte ali para dar uma segurada se o técnico não tiver nome. Como o James não tem, mas eu acho, pelo que me pareceu ontem, só de não fazer bobagem nenhuma me pareceu interessante. E de armar o time, que praticamente o Inter não teve chance de gol, né? Foi o melhor Grenal desse ano, né? Mesmo que tenha sido um empate. E espero que ele possa continuar, quem sabe, né? Vamos ver, vamos aguardar o jogo de quinta para ver como é que ele vai. E enfim, vamos esperar. O que marcou ontem para mim foi o assalto, né? O assalto da arbitragem. Esse árbitro é terrível.
devia ser punido e ia apitar Série C por 1 ano para aprender a não cometer esse tipo de erro. Absurdo, absurdo. Novamente. Então é isso, pessoal. Eu tinha comentado o jogo. E uma pena, né? Mas, enfim. Até mais.